Jesus. Senhor, obrigado por esta noite. Senhor, obrigado por cada irmão, cada irmã, cada família que está aqui presente. Senhor, somos gratos a Ti pela vida da igreja, pelo viver da igreja. Obrigado, Senhor. Consagramos esse momento para Ti. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, guarde os nossos sentimentos. Senhor Jesus, consagramos para Ti. Oh, essa hora é Tua, esse momento é Teu. Senhor Jesus, nos aquietamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, pelos irmãos. A gente fica de costa, não vê os irmãos, né? Amém, graças ao Senhor. Vamos ver os irmãos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Amém, seja bem-vinda. Amém, Deus abençoe. Amém, graças ao Senhor. Amém. A Sarinha, tá? Essa criançada que vivia na salinha cresce, depois eu não conheço. Amém, graças a Deus, irmão. Tá? Que possamos também crescer assim em vida, né? Verdade, irmão? O crescimento humano é uma figura do verdadeiro crescimento que é o espiritual. É ou não é? Lembro dela, né? Menina, né? Já é mãe. Poxa, irmão, louvado seja o Senhor. O tempo está a nosso favor. Amém? Aleluia. O Senhor não voltou ainda. Isso é misericórdia para nós. Por um lado, anelamos que o Senhor volte o quanto antes, mas ainda estamos crescendo, estamos amadurecendo. Quando estivermos na medida da estatura da plenitude de Cristo, Ele voltará. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, o tema desta noite é as armas da nossa luta. Oração e palavra. Falar juntos, vamos de novo? As armas da nossa luta. Oração e palavra. As armas da nossa luta. Oração e palavra. Amém. Aleluia. Quer armas mais poderosas do que essas? Amém? Essas são as armas espirituais. Por quê, irmãos? Vivemos uma luta. A partir do momento que eu nasci em Cristo, aleluia, aconteceu o que aconteceu, que está escrito em Colossenses 1,13. O Senhor nos transportou do império das trevas. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Bom, isso é um fato. Essa foi a maior viagem que eu fiz. Aleluia! Uma viagem espiritual. Estávamos no império das trevas. Que império é esse, irmãos? É o mundo que nós vivemos, tá? Gálatas fala que esse mundo é tenebroso. Por um lado, os adolescentes, os jovens, o inimigo pinta um mundo colorido, mas espiritualmente esse mundo é tenebroso. Mas louvado seja o Senhor, fomos transportados. Espiritualmente eu estou no mundo, mas eu estou em outra esfera, aleluia, uma esfera celestial. O irmão Daniel perguntou semana passada, né, na transição do livro de Efésios para Colossenses, falou: irmão, o que mais te marcou no livro de Efésios? O que mais marcou? Irmão, 3 coisas. Primeira coisa, fomos predestinados por Deus Pai. Deus nos predestinou. O que é predestinação? É ser marcado de antemão. Bom, isso aí é um mistério. Você que está aqui, creia, tem uma marca invisível em você, uma marca espiritual, que o inimigo sabe, ele vê.
o mundo não vê. Aparentemente somos pessoas comuns, né? Mas no lado espiritual há uma marca invisível que só Deus vê, o inimigo também vê. Esse é um ponto que eu ganhei em Efésios. Segundo ponto, que para que isso acontecesse, Deus Filho, Jesus, irmão, Ele pagou um alto preço por isso. Por isso que a mesa do Senhor, irmão, toda semana vamos nos lembrar desse Senhor. Não podemos esquecer, irmão, a obra que o Senhor fez por nós. Uma obra de amor. A cruz era escândalo para os judeus. A morte de cruz era o pior castigo na época. Irmãos, e o Senhor, antes de ir à cruz, Ele orou: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Por quê, irmãos? É uma morte muito dolorosa. Muito dolorosa, irmão. Para quem é um criminoso, amém, né? Eu mereço, não é verdade? Se eu sou um assassino, um ladrão, um malfeitor, no fundo, irmãos, quem tem essa vida, quando está na sentença de morte, ele aceita: não, eu mereço, por tudo o que eu fiz, eu mereço isso. Mas o Senhor, irmãos, Ele era justo, Ele não pecou, mas Ele se fez pecado por nós. Foi a segunda coisa que Efésios fala. E a terceira coisa, Ele nos selou com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia, não que é o penhor. Irmãos, o Senhor colocou dentro de nós o seu Espírito, e isso é a garantia que Ele vai completar a boa obra que começou em mim e em você. Aleluia! Uma garantia do Espírito Santo. Essa garantia, irmãos, é a maior garantia. E quem nos garante isso é Deus Pai. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém? Creia. Se você é um nascido de Deus, se você recebeu o Senhor, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Ele vai completar essa obra, irmãos, nessa era ou noutra era. Mas Ele vai cumprir. Não tem como fugir, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, antes de eu entrar no tema, irmãos, Deus está fazendo algo incrível nessa terra, certo? Quem tem acompanhado as mensagens, quem tem acompanhado, irmãos, o falar atual, irmãos, algo sobrenatural está acontecendo, certo? Irmãos, nesses 40 anos de vida da igreja, eu nunca vi, irmãos, Deus levantar criança, adolescentes, de uma maneira, irmãos, que eu nunca vi na minha vida. É ou não é? Não, temos acompanhado pequeninos saindo para orar pelas pessoas, para levar os livros que pregam o Evangelho do Reino. Isso é algo comum? Não, irmãos, é algo sobrenatural. O irmão Ulisses me deu, vou ler ele mandou para mim, vou ler aqui, foi algo profético, tá? Isso que está acontecendo hoje, um missionário cristão indiano, né? Indiano, em 2009, ele fez uma profecia. Eu vou ler aqui para os irmãos, ó. Peraí, deixa eu achar aqui. É um livro escrito em 2009.
primeira edição, mais de 100 mil cópias vendidas. Fala assim, ó: aqueles de nós que são mais velhos ou mais maduros, tá bom? Devem estar prontos para... Espera aí, começa aqui, perdão. O título é assim, ó: jovens guerreiros estão chegando. Literalmente, veremos a profecia antiga chegar para essa grande colheita. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Estou absolutamente convencido de que Deus usará um novo exército de jovens guerreiros para carregar muito do peso e da força dessa grande colheita. Já existem muitos ruídos em muitas nações, um vasto exército de crianças e adolescentes está começando a acordar de seu sono. Talvez não vejamos agora, isso era em 2009, mas eles estão chegando. Aleluia! Aqueles de nós que são mais velhos devem estar prontos para aceitá-los, encorajá-los e sabiamente dirigi-los nas coisas de Deus. Acima de tudo, não devemos ser obstáculos ou proibi-los de responder ao chamado de Deus. Finalmente, esse reavivamento e grande colheita não terá fronteiras, barreiras, muralhas ou preferências. Se houver, Deus abrirá o seu caminho para tocar o pobre, o rejeitado, o esquecido e todo humilde que houver entre nós. Devemos ter o mesmo coração que nosso mestre teve, ou seremos deixados para trás. Não é o nosso caso. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmão, essa profecia está se cumprindo. Aleluia! Irmão, eu estou impressionado, que eu vi tanta coisa essa semana, tanta coisa que está acontecendo na obra, que, irmão, você não dá tempo de ver tudo. Tentei preparar algo, mas, Senhor, o que eu pego? Mas tanta coisa que meu coração Senhor, eu quero fazer parte disso. Era para ter dado um aviso hoje, esqueceram, né? Em junho, né, Limeira, a igreja em Limeira está convocada para participar, irmãos, do CEAP em Lorena. Amém? Irmãos, eu quero ver isso de perto. Eu quero ser um Tomé. Amém? Porque, irmão, eu estou preso no meu trabalho horas e horas, mas não dá para acompanhar o que está acontecendo. Bem-aventurado é o Granner, né? Irmão, ele sai e acompanha de perto o que está acontecendo. Nesse momento, onde está o Granner? Está num barco. No Rio Amazonas, sei lá, irmão. Ele pediu até a oração, irmãos, orem, para que os mosquitos não me piquem. Orem, né? Irmãos, né? Oh, Jesus, irmão, temos que orar. As armas da nossa luta, oração e palavra. Irmãos, temos que orar. Algo está ocorrendo. E Deus conta com a nossa oração. Orar pelos irmãos que estão saindo, pregando o evangelho, indo de cidade em cidade, saindo para orar por você, irmãos. Isso aí abala o império das trevas. Senhor Jesus, o inimigo está furioso. Ele não quer isso, porque isso vai introduzir o reino.
A oração e a palavra está sendo semeada, irmão, em cidade, nesse momento que está acontecendo, irmãos. Isso está acontecendo nesse momento. As igrejas, creio que da Colômbia, né? 154 igrejas estão estão saindo, irmãos, para quê? Orar e semear a palavra. Irmãos, isso é algo grandioso. Essa profecia que eu li aqui, irmão, está acontecendo, aleluia! Eu quero fazer parte disso. Sim, eu já oro, amém, a gente oferta, mas eu quero ver de perto, amém? Amém? SEAP Lorena está chegando aí, irmãos, fomos convidados. Eu já na minha agenda, falei para Melry, dá um jeito. Ó, vai passar, vamos colocar a data certinha. Acho que é na terceira semana, né, de junho. A gente sai numa sexta-feira à noite, certo? Chegando lá, tem um caldeirão de sopa nos esperando, aleluia. Né? Pela manhã, imersão. O que é imersão? Irmãos, é imergir na palavra, certo? Depois, não, acho que anteciparam. É uma semana antes, tá? Essa antiga data foi mudada. É uma semana antes. Tá bom, mas vou colocar certinho, tá? Depois eu e a irmã Taíca vamos fazer uma propaganda, tá? Gravar um vídeo, certo? Tá? Fazendo propaganda para encorajar os irmãos. Quer aproveitar que a Taíca já foi. Ela foi escondida, não falou para ninguém. Ela foi lá para o SEAP Lorena, não falou para ninguém. De repente eu fiquei sabendo por outra pessoa. Onde está a Taíca? Está lá em São José dos Campos, saindo, orando e tal. Ah, que menina terrível. Aleluia. Então, já que ela saiu e teve experiência, ela pode encorajar cada um de nós, amém? Mas dessa vez eu quero ir junto, amém? Certo, irmão? E no sábado, um almoço, depois sai uma horinha, certo, irmão? Irmão, não tenham medo. Você vai sair com alguém, você vai ver de perto o que está acontecendo. Vá como testemunha, sem compromisso, tá bom, irmão? É bem light, certo? Não é que nem o PAC que fica 3 dias, 4 dias lá. Irmão, é 1 hora no sábado, depois à noite um janta, depois imersão na palavra. No domingo, imersão cedo, almoço, e acho que vai sair 1 horinha só. Irmãos, está muito light isso aí. Né? Para encorajar os irmãos, certo? E sai no domingo, acho que à tarde, a gente já volta por aqui. Então, mas eu estou precisando de umas férias. Amém? Tá? E quer melhor lugar para você descansar, vendo isso, acompanhando isso de perto, vendo o que Deus está fazendo, por meio da oração, por meio da palavra. Irmãos, coisas sobrenaturais estão acontecendo. Irmãos, eu quero ver isso. Não quero ser um mero espectador que ouve as mensagens do Pedro, relatos. Irmãos, como nós cantamos aí, eu quero ser cúmplice em tudo isso, aleluia! Essa cumplicidade, irmãos, é você acompanhar, você ser testemunha do que está acontecendo, amém? O apóstolo João foi um privilegiado, porque ele fala em 1 João capítulo 1, pode postar para nós, irmãos? 1 João capítulo 1, olha porque ele foi privilegiado. Ele pôde falar essa palavra com muito peso. Ele fala assim, ó, o que era desde o princípio. O que era desde o princípio? Era o Verbo, era o próprio Deus. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, aleluia! Continua no 1, por favor. Ó, olha que privilégio. Ele ouviu, ele viu com os próprios olhos, ele contemplou
e as mãos apalparam. Apalparam quem? O próprio Senhor, o próprio Jesus de carne e osso. Ele teve, irmãos, aquela experiência terna, amorosa, de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Quer experiência mais gostosa do que isso? Vamos reclinar a cabeça no peito do nosso Senhor amado, isso em carne e osso. Mas depois o Senhor ressuscitou, irmãos, e eles também apalparam o Cristo ressuscitado. Não é maravilhoso? Ultimamente eu tenho só ouvido. Irmãos, eu quero contemplar, eu quero tocar no que os irmãos estão fazendo atualmente, aleluia. Irmãos, e creio, irmãos, que isso é obra de Deus. O Senhor está às portas, irmão. Jesus está voltando, sim. Olhando para o cristianismo, de uma certa forma, irmãos, nós vemos a igreja como um todo está um pouco doente. Deus precisa de um povo, trabalhadores da última hora, que se despertem como guerreiros. Irmãos, não estranhem os gritos de guerra. Tem alguns irmãos que estranham, né? Está acontecendo, irmãos, é uma guerra. E uma guerra, você espera o que dos soldados? Não, vai ter barulho. Eu fui soldado, certo? E às vezes nós simulávamos um atacar o outro, irmãos, e para, digamos assim, mexer com o brio da tropa, cada um tinha um grito de guerra. Irmãos, aqueles gritos de guerra dava medo. Mas hoje o medo, nós fazemos isso contra o inimigo. O inimigo teme quando a igreja, como um só exército, não se põe em pé, certo? Para orar, semear a palavra. Irmãos, o Hades está sendo abalado pelo que está acontecendo. Os irmãos creem? Louvado seja o Senhor, irmãos. Pequeninos, irmãos, isso é maravilhoso. Irmãos, quando um exército se une em unidade, irmãos, eu lembro, né, nos áureos tempos de polícia, antes das torcidas organizadas, quando havia uma confusão no estádio, irmãos, 100 homens enfileirados, né? Tem cunha, a posição cunha, que é dispersar a multidão. 100 homens enfileirados, numa só cadência, numa só voz e num grito de guerra, marchando de encontro a milhares de pessoas. Sabe o que acontecia? Dispersava, fugia. Por quê? Não é unidade. A torcida estava tudo lá espalhada. De repente 100 homens enfileirados, né? Batendo nos escudos e clamando. Irmãos, aquilo lá tinha um impacto tão grande que 100 homens botava 10 mil para correr. Não é assim que Deus nos vê, que o inimigo nos vê, como exército. Mas depois, quando surgiu as torcidas organizadas, não, era o contrário. Quando as torcidas organizadas começaram também, não, a se unir e dava aqueles gritos, certo? Vou lembrar um grito aqui, não vou lembrar, não vou falar igualzinho não. Era mais ou menos assim. Imagine 60 mil falando assim: sou flamenguista, eu sou, vou dar cacetada, eu vou, e ninguém vai me segurar, nem a PM. Irmão, quando os polícias ouviam aquilo, sabe o que acontecia? Irmão, tremia na base. Irmãos, entendem o que é unidade, o que é ser um? Irmãos, a unidade faz isso.
Por isso que acabaram com as torcidas organizadas. As desorganizados, cada um para um lado, é fácil conter, mas quando se une, irmãos, misericórdia. Então, irmãos, Deus está fazendo algo nesse sentido, unindo crianças, adolescentes, jovens, aleluia. E os mais antigos, vai ficar de fora? Aleluia, não. Senhor Jesus, fazemos parte desse exército, o exército de Deus, aleluia. Irmãos, primeiro grito de guerra dado na Bíblia, irmão, fez muralhas desabarem. Irmãos, lembram disso? Onde na Bíblia aconteceu isso? Não lembram? Jericó. Lembram? Não deram 7 voltas na cidade? Na 7ª volta Deus falou: gritai, aleluia. Que grito será que foi esse? A Bíblia não registra. Foi um grito de guerra, aleluia. Ali era o exército do Senhor. Mas aquele grito, irmão, as muralhas desabaram. Irmãos, espiritualmente, irmãos, muralhas estão caindo. Louvado seja o Senhor. Eu quero ver isso de perto. Está aí o SEAP, está aí os comportores, está aí, irmãos, esse mover. Louvado seja o Senhor. Algo está acontecendo na esfera espiritual. Louvado seja Deus. Essa semana foi falado, vamos abrir em Colossenses capítulo 4, que fala da oração, né? Colossenses 4. Olha aqui, ó. Isso, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Irmão, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esse vigiar está ligado, irmãos, na esperança da volta do Senhor. Perseverar na oração. Irmãos, a coisa mais difícil é nós orarmos de uma maneira perseverante. É ou não é? Você consegue ler a Bíblia 1 hora, você consegue fazer muitas coisas, mas quando você para orar, irmãos, é difícil. Por isso, irmãos, que hoje, essa prática que estamos fazendo, imersão, irmãos, eu comecei essa semana, tá? Ó, é postado no grupo da igreja em Limeira, né, Caleb? Todas as manhãs, irmãos, imersão na palavra profética. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Irmãos, imergir não é o mesmo que orar, ler, tá bom? Orar, ler é a palavra. Eu oro, leio a Bíblia. Mas essas mensagens eu leio para mim, contar da minha experiência. Eu estou ali na paleteria, não dá para fazer grito de guerra. Se eu fizer isso, vou expulsar cliente, vão chamar, como é que fala? Como é que fala? Um SOS, olha, tem alguém louco ali e tal. Mas você pode ler de uma maneira para você mesmo. Irmão, à medida que eu vou lendo, certo? Eu vou ruminando, eu vou orando também. E quando tem um versículo da Bíblia, irmãos, aí eu oro, leio. Você mistura imersão com oração. Irmãos, essa é a maneira de perseverar na oração. Você tem uma base que te guia para orar. Irmãos, se não tiver algo que te dê direção, você começa a orar realmente, como Pedro falou. Você ora 5 minutos, daqui a pouco, irmãos, a tua mente se distrai, né? Como o Daniel falou, certo? Você se distrai. Amanhã é segunda, é feriado, né? Sexta-feira. Embora para mim, irmão, para mim todo dia é segunda-feira. Eu não tenho folga, né, Esther? Certo? Mas, irmãos, quando temos uma palavra
dando direção para nós, você consegue perseverar na oração. Amém? Encoraje os irmãos, tá? Que ainda não está experimentando, que experimente. Ontem na reunião de casa, lemos o alimento diário. Ali você lê, ali você proclama uma frase, ali você ora em cima daquilo ali. Não é gostoso? Cadê a Shirley? Cadê a Shirley? Shirley está aí? Não é gostoso, Shirley? Aleluia! Poucos irmãos, mas faz um barulho, aleluia! Casa do seu Paulinho, né? Amém! Louvado seja o Senhor! Irmãos, isso é saudável! Louvado seja o Senhor! Isso até um gritinho de guerra ali, aleluia! Né? Irmãos, louvado seja Deus! Temos que orar uns pelos outros, irmãos. Essa semana falou, temos que orar pela esposa ou com a esposa. Às vezes não é fácil, né? Cada um levanta no horário. Temos que orar, não, pelas famílias. Temos que orar pela nossa localidade. Alguém orou por mim essa semana? Ou nem sabiam? Irmãos, antes postavam, né? Orem pelo irmão que está na palavra essa semana. Irmãos, vamos voltar a praticar isso. Amém? Eu preciso da oração. Os músicos precisam de oração. O Grander precisa de oração. O irmão Pedro Dog precisa de oração. É a nossa arma. Irmão, se nós não orarmos, misericórdia. Lembra semana passada, Dani? Estava um clima pesado aqui na reunião. Por quê? Falta de oração. Mas hoje não estava um clima mais suave? Aleluia! Nós oramos mais. Irmãos, há uma luta por trás de cada reunião. Há uma luta. Os principados e as potestades, irmãos, nos atacam. Te ataca na tua casa, te ataca no teu viver diário, te ataca em plena reunião. A gente se distrai. Por isso que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, aleluia. E oração e a palavra. Por que oração e palavra, irmãos? Nossa oração tem que estar baseada na palavra. Palavra é o trilho, louvado seja o Senhor. Vamos abrir em Efésios capítulo 6, ó. Efésios capítulo 6. Ali fala que estamos numa batalha espiritual. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10. Irmão, isso aqui, se vocês pudessem no ver, eu já fiz muito isso daí. Efésios 6, de 10 a 21. Você proclamar isso em oração, irmãos, isso nos fortalece interiormente. Fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, há um inimigo que arma cilada para nós. É ou não é? Se eu deixar de orar, de ler a palavra, irmãos, eu caio no laço do inimigo. Você perde a calma, você se irrita, irmão, acontece coisas quando eu não oro, não leio a palavra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12, porque aí fala: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Veja, irmãos, na esfera espiritual tem os principados e as potestades, que são os dominadores deste mundo tenebroso.
Olha, irmãos, há um mundo invisível. Por isso, irmãos, não fique bravo com as pessoas. Não brigue com o patrão. Não brigue com a esposa. Não brigue com o marido, nem com o filho. Por quê, irmãos? Por trás de cada atitude que muitas vezes te irrita, te deixa, te tira a calma, te tira a paz, estão as forças espirituais do mal nas regiões celestes, mas que atuam no nosso ambiente. É ou não é? Essa semana foi terrível para mim. Né, Marizilda? Foi terrível, né? Marizilda que eu diga. Certo? Ele atacou bastante a Marizilda, até caiu. Está lá com a tipóia lá. O inimigo passou a rasteira na Melry, ela caiu de boca no chão. Ô pai! Bateu o joelho, bateu no ombro, deslocou a clavícula, mas o Senhor teve misericórdia dela e preservou os dentes. Aleluia! Graças ao Senhor. Mas você tem orado. Temos que orar uns pelos outros, irmão. Orar pelas famílias na igreja. Orar, irmãos, pelos jovens, pelas crianças. Às vezes, irmão, nós somos tão enredados pelo trabalho, não, que você esquece até de orar por você. É ou não é? Por isso, irmãos, né? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Bom, isso é maravilhoso. Geralmente quando você assiste aquelas lutas do MMA, né? O cara que vence, misericórdia, ele está inabalável depois que vence o outro. Irmão, pelo amor de Deus, tem luta que, quando não tem nocaute, os dois saem totalmente arrebentados. Misericórdia. Mas aqui fala que nessa luta, aleluia, eu permaneço inabalável, amém, aleluia. Mas a armadura está na igreja, não está numa pessoa individualmente, mas é na igreja. Louvado seja o Senhor. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aleluia. 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Cada saída que fazemos, irmão, nossos pés ficam formosos. Aleluia. Não fala lá, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aleluia. Interessante, né? Esse versículo fala, né? Quão formoso é os lábios, ou o rosto, ou o semblante dos que saem. Mas, irmãos, é os pés dos que saem. Olha, Deus olha, irmãos, para os nossos pés. Não é interessante? E para Deus é formoso. Diz que a parte mais feia do nosso corpo é o pé. Por isso você está sempre calçado. Olha aí, olha o pé dos irmãos. Observe o pé do irmão do seu lado. Tem alguém sem? Irmão, nós sempre cuidamos do nosso pé. É ou não é? Estou com uma botinha aqui, ó. Ó que botinha bonita aqui. Tá? Mas se eu tirar essa bota, misericórdia, é dedão, é unha. A Lília não está aqui, misericórdia. Mão é preta, unha quem foi atleta, mão é unha encravada. Não queiram me ver sem um sapato e sem chinelo. Oh, misericórdia. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Embraçando sempre, amém, o escudo da fé. E esse escudo, irmãos, é para apagar
os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o inimigo tem dardos inflamados. Olha que arma terrível. Sabe onde ele atinge você? Na mente. Na mente, irmão. Dúvida, incerteza, incredulidade, murmurações, cantamos, né? Tudo vem da nossa mente. Eu preciso do escudo da fé, certo? Para apagar esses dardos que querem atingir meu coração. Esse escudo é para proteger meu coração. Agora vem o capacete, né? Tomai também o capacete da salvação, para guardar a minha mente, a minha cabeça, meus pensamentos, meus sentimentos. E agora vem a nossa arma, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém. Vamos falar em pé esse versículo, vamos? Vamos ficar em pé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Irmão, a Bíblia é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, é uma arma poderosa, aleluia. Podem sentar, por favor, irmãos. Agora vem o complemento, 18. Com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Irmãos, suplicar, irmãos, é algo forte. Súplicas. Essa semana partiu uma colega da Marizilda, que era professora. Ô pai, que tristeza, irmãos. Ela estava, quanto tempo, Melry? 2 anos, né? 2 anos. Ela deu um tumor no cérebro, né? Tirou um tumor. Ela estava cadeira de roda. Irmão, e meu pai, quão triste que é, irmãos. Uma pessoa muito ativa, 2 filhas lindas, alguém tão capaz, alguém tão cheio de vida. Irmão, de repente, irmãos, foi decretado, olha, tem mais 3 dias de vida. É triste, irmãos. Súplica. Eu orei muito por ela. Não tenho oportunidade de vê-la, né? Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, é por todos os irmãos. Pela igreja em Limeira, pela irmã Marli, né, irmã? A Marli. Irmão, tem irmãos que requerem nossas súplicas, intercessões, orações, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, temos um grupo chamado Oração e Comunhão. Irmãos, como precisamos, irmão, orar uns pelos outros, irmão. Como eu preciso da oração dos irmãos. Tem hora que o inimigo ataca a gente. Eu recebo um dardo inflamado. Irmão, se eu não tiver a oração e a súplica da igreja, irmãos, você não levanta. Por isso, tá? Por todos os santos. É nos cobrir em oração, irmãos. Tem os grupos de casa agora, não tem? Irmão, precisamos orar, pelo menos pelo teu grupo, amém? Pelo menos, irmão. Na esfera espiritual, porque é o inimigo que não dorme. Os espíritos malignos não dormem. Estão nos ares, irmão, nos atacam dia e noite. Mas, por meio das orações, nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos, aleluia, circundados, louvado seja o Senhor. Lá em 1 Pedro 5,8 fala que o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, procurando alguém para devorar. Isso é isso? Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmão, ele está em nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos, aleluia.
Amém? Creia. O inimigo que está em derredor é um círculo maior, mas nós estamos dentro de um círculo menor, guardado pelos anjos do Senhor. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o guardam. Amém? Aleluia. Voltando lá para Efésios, por favor. Versículo 19. Está vendo aqui? E também por mim. Amém. Fale para o irmão do seu lado. E também por mim. Ore por mim. Também por mim. Irmão, especificamente aqui, Paulo estava pedindo essa oração. E também por mim, irmãos. Ele falou de toda a armadura, orar por todos, tal. Depois fala, irmãos, e também por mim. Paulo, alguém tão, aos nossos olhos, tão grande, tão fervoroso, irmão, tão cheio da palavra, mas ele pedia oração. Meu irmão, se Paulo precisava de oração, quanto mais nós, não é verdade, irmão? E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Continua. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Está vendo, irmãos? Para que a palavra alcance, para que a palavra chegue com poder, há necessidade de oração. Irmãos, quando a palavra chega e não tem o poder, é que faltou oração. A oração precede a palavra, irmãos. Lá em Atos fala, quando os apóstolos estavam lá envolvidos, houve a necessidade, surgiu necessidade de servir as mesas. Irmãos, os apóstolos não estavam dando conta. Foi levantado vários diáconos para ajudá-los. E eles falaram, para que possamos nos entregar à oração e à palavra. Nos entregar à oração e à palavra, ou seja, irmãos, a oração precede a palavra. Palavra sem oração não tem poder, mas a palavra com oração tem poder. Aleluia! Vamos orar pelo nosso irmão Pedro Dong, irmãos. Amém? Orar. Uma batalha muito grande esse irmão está travando. Ele está chamando para si toda a responsabilidade, irmãos. E temos que orar. Somos membros uns dos outros. O corpo tem que defender o corpo. Aleluia! Se um membro é atacado, todos são atacados. Se um membro enfraquece, o corpo enfraquece. Senhor Jesus, aleluia! Vamos agora, irmãos, Colossenses. Voltando para Colossenses. Perdão, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo, por esta causa, tá, amém? A partir do versículo 14, irmãos. Aí é Paulo orando pela igreja. Paulo, irmãos, era um homem de oração. E era um irmão também cheio da palavra. E ele faz uma oração. E essa oração, irmãos, por esta causa. Tem alguém aqui com uma causa impossível? Tem alguém aqui com uma causa impossível? Irmãos, por esta causa, aleluia, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, aleluia, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados
e alicerçados em amor. Tem um objetivo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém! Aleluia! Vamos ficar em pé e falar esse versículo 21, irmãos? Isso aqui é a igreja. Aleluia! Falar juntos, vamos lá? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém! Aleluia! Podem sentar, irmãos. Olha que oração poderosa, irmãos. Agora, só para finalizar, irmãos, Romanos capítulo 8. No comecinho fala que nós não sabemos orar como convém. Acho que é o versículo um pouquinho para frente aí, ó. Nós não sabemos orar como convém. Achando aí, cara? Achando aí? 4, 5, dá uma olhadinha. 6, né? 26. Ah, tá. Isso. Amém. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não, que coisa maravilhosa, irmãos. Nós não sabemos orar como convém. Mesmo você tendo a palavra, mesmo você perseverando, mesmo você tendo a imersão, não, nós não sabemos orar como convém. Mas há um Espírito que intercede por nós. Aleluia! O Espírito intercede por mim e por você. Ele intercede sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Irmão, quão forte é esse versículo, irmãos. Há um gemido, há uma dor. Às vezes a nossa situação é tão deplorável que o Espírito geme na intercessão por nós. Pois tem um versículo, acho que é o 30, que fala também, Cristo também intercede por nós. A partir do 31, por favor. Pode continuar. 32. Isso, 33. 34. Isso, aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Fala assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Não é maravilhoso, irmãos? Em Hebreus fala que o Senhor vive a interceder por nós. Irmão, é maravilhoso. Está à direita de Deus e também intercede por nós, por cada um de nós aqui, irmãos. Há um Senhor que vive a interceder por nós. Por isso, irmãos, às vezes estamos caídos, de repente você levanta, irmão, tem a oração da igreja e tem aquele que vive a interceder por nós. E quer a oração mais aceitável do que o próprio Senhor orando por nós? Geralmente,
pedimos oração para alguém, irmãos, ora por mim. Em alguns grupos cristãos, por favor, pastor, ore por mim, porque acha que aquele homem tem uma oração mais poderosa. Mas, irmãos, aqui fala que é um Senhor glorificado que ora por nós. Aleluia! Quem intercessor mais forte do que esse? Louvado seja o Senhor. Oh, louvado seja Deus, irmãos. Por meio dessa intercessão, irmão, nós chegaremos lá. Amém? Chegaremos lá. Louvado seja Deus. Irmãos, vai ter mensagem ainda sobre Colossenses, tá? Colossenses é um livro maravilhoso. É um livro que foi escrito numa época de degradação, onde havia o gnosticismo, estava imperando na igreja, e Paulo escreveu palavras exaltando o Senhor. Ali naquele tempo havia o culto aos anjos, mas louvado seja o Senhor, que o nosso intermediário não são os anjos, mas é o próprio Senhor que intercede por nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mas vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, tá bom? Dê a mão para quem está do seu lado, por favor, tá? Amém? Esse é um momento especial de oração, tá, irmãos? Irmãos, eu não sei orar como convém, mas nesse momento, há um Senhor que vai interceder nessa oração que eu vou fazer aqui. Ela não é adequada, irmãos, mas o Senhor vai traduzir diante do Pai essa oração, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Louvado seja o Senhor. Senhor, obrigado por esta noite. Pai, somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti porque tem alguém que vive a interceder por nós. Realmente nós não sabemos orar como convém. Pai, temos necessidades que só o Senhor conhece. Senhor Jesus, passamos por situações que só o Senhor sabe. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Senhor, muito obrigado por interceder por nós, por cada um de nós. Senhor, nos ajude, Pai, a orarmos mais uns pelos outros, a nos cobrirmos em oração. Senhor Jesus, a oração nos leva, graças a Deus, a oração, Pai, cobre cada um de nós, as brechas que o inimigo faz na nossa vida. Pai, por meio da oração e da palavra, nós somos guardados pelo Teu poder. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Realmente prossiga em nós, prossiga na Tua igreja, prossiga a favor do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Que esse Evangelho continue avançando por toda a terra. Senhor Jesus, cremos, Pai, que estamos vivendo a última hora. Senhor, nos guarde. Guarde o nosso coração, guarde a nossa vida, guarde a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém.